Olá, eu sou o professor Bruno Barros e esse é o canal Tudo sobre Geografia. Fala pessoal, professor Bruno Barros, canal Tudo sobre Geografia. Que susto, hein? Hoje o assunto da aula é transporte ferroviário. Nós estamos falando sobre transporte e circulação. É uma playlist que você está acompanhando aqui no canal e o vídeo completo você assiste na nossa plataforma online tudosobregeografia.com.br. Bem, então sobre esse assunto nós vamos aprender o seguinte, veja aqui no quadro. Vamos analisar quando surgiu o transporte ferroviário, vimos qual efeito ele teve na economia da Europa e também no resto do mundo. Vamos ver como que o transporte ferroviário ele influencia na construção do espaço geográfico e vamos analisar fatores positivos e negativos. Então, tudo isso no vídeo de hoje, fique ligado. Então, a primeira pergunta que surge, aluno, é a seguinte: quando surgiu o transporte ferroviário? Então, veja aqui no quadro a resposta. Ele surge durante a primeira Revolução Industrial. Sobre isso, você já viu aqui no canal. Nós temos um vídeo falando sobre a Revolução Industrial. O link está aqui embaixo, é só você ver na descrição. E nesse período, o que aconteceu? Como o próprio nome já diz, revolução. A forma de se produzir mudou de forma drástica nesse período. Antes, a produção era artesanal. Então, pense no artesão produzindo sapatos. O artesão ele conseguia produzir 20 pares de sapatos por dia. Agora, com a máquina, ele produzia 200, 500, 1000. Essa produção excedente de mercadorias trouxe uma outra necessidade, transportar essa grande quantidade de mercadorias para outros lugares. Então, nesse contexto histórico, surgem as ferrovias. E onde que surgem as ferrovias, então? Na Europa, tá? Para atender essa demanda, ok? Mas se você quer saber mais sobre Revolução Industrial, é só acessar o link aqui na descrição do vídeo. As ferrovias, elas tiveram um papel central no desenvolvimento econômico da Europa Ocidental, que são os países que passam inicialmente pela Revolução Industrial, depois os Estados Unidos e Japão. De grande importância esse meio de transporte nos primeiros anos da industrialização mundial. E também o transporte ferroviário ele é responsável por uma série de transformações na movimentação de cargas e no transporte de passageiros. E isso é interessante porque um trem, depois eu vou falar mais sobre isso, ele tem uma capacidade muito superior de transporte tanto de pessoas quanto de mercadorias, né? Muito mais do que qualquer outro tipo de transporte terrestre. Beleza? E a construção do espaço geográfico acontece também graças às ferrovias. Qual a influência que as ferrovias têm nessa construção? Uma delas, ela atende à demanda das indústrias. Inicialmente, foi com esse objetivo que elas surgiram, beleza? E também, quando uma ferrovia é construída, ela beneficia o seu entorno da mesma forma que os aeroportos. Nós já falamos sobre isso, sobre o benefício que as redes de transportes trazem para os lugares onde elas estão inseridas, e com as ferrovias não é diferente. À medida que um sistema de ferrovias é instalado em um país, o entorno, né, dessa localidade, né, dessa ferrovia vai ser beneficiado. E aí o que vai acontecer? Essa ferrovia vai contribuir para o surgimento de novas cidades. Veja aí o espaço geográfico sendo construído a partir das ferrovias. Nós também podemos destacar agora fatores positivos e negativos desse tipo de transporte. Com relação aos fatores positivos, podemos destacar a longa distância e o custo baixo. Então, a ferrovia, um trem, consegue viajar longas distâncias, levando uma grande quantidade de passageiros ou de mercadorias, beleza? E o custo desse transporte é muito baixo em relação a um transporte terrestre, como um ônibus, um caminhão ou um automóvel, tá? Então essa é uma das vantagens de se utilizar a ferrovia como meio de transporte. Grande capacidade de transporte, foi o que eu acabei de falar.
E os fatores negativos estão relacionados ao alto custo para a sua implantação. Então, o custo da implantação de uma ferrovia é muito alto. Por isso, alguns países têm receio de instalar esse tipo de meio de transporte devido ao seu alto custo. E podemos citar também, em alguns países, a diferença de bitola. Como assim diferença de bitola? Um automóvel, por exemplo, ele viaja em qualquer estrada de chão, asfaltada, tanto faz, beleza? Agora o trem, ele só passa num trilho específico, tá? Então, se a bitola do trilho for diferente de um trem para outro, ele não vai viajar naquela ferrovia. Portanto, alguns países sofrem com essa diferença de bitola e não conseguem se conectar. Um exemplo, aqui no Brasil acontece isso. Alguns tipos de ferrovias são diferentes de outras cidades. Então, aquele trem ele não consegue fazer uma viagem completa pelo território devido a essa diferença de bitola. Tá? Então, esse aí é um dos problemas que a implantação de uma ferrovia pode causar. Tem que ser bem planejado para atender todo o território. E um detalhe que passou, veja só, ainda falando sobre a construção do espaço geográfico, vale lembrar que as ferrovias elas contribuíram para a aceleração na posse de territórios das colônias africanas, como por exemplo na África do Sul e do Congo. Dando sequência ao assunto transporte ferroviário, vale destacar que no final do século XX, muitos países deixaram de investir no transporte ferroviário. Porém, antes disso, nas décadas de 60 até 1980, foram desenvolvidos trens de alta velocidade, tanto no Japão quanto na Europa. Por exemplo, você já ouviu falar no trem-bala? Pois é, muita gente já ouviu falar sobre ele. Ele pode atingir quase 300 km por hora, então uma velocidade extremamente alta, e isso fez com que houvesse um aumento da competitividade das ferrovias em relação aos demais meios de transporte nesse período. Também vale destacar uma pergunta bem interessante com relação às ferrovias, que é essa pergunta aqui, ó. Qual é a maior ferrovia do mundo? Se você pensou, você não pensou, né? Você leu aqui Transiberiana, você acertou. A Transiberiana é uma ferrovia transcontinental, ela começa na Europa e termina na Ásia, ela é extremamente gigante, são 10 mil quilômetros de trilhos ligando a Rússia Ocidental ao seu extremo oriente. Então, é a maior ferrovia do mundo e tem grande importância para a economia russa e também para a economia europeia. Quais são os trens que transitam pela Transiberiana? São trens de passageiros e também trens de carga, carregando uma grande quantidade de mercadorias e de pessoas diariamente. Muito bem, então nós chegamos aí ao fim de mais uma aula falando sobre transportes. E aqui nós falamos hoje a respeito do transporte ferroviário. Na próxima aula nós vamos falar sobre o principal tipo de transporte do Brasil, que são as rodovias. Se você ficou com alguma dúvida, fique à vontade para comentar aqui embaixo. É sempre um prazer responder as suas dúvidas. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima aula. Tchau!